Vamos então continuar os serviços aqui, fazendo as parreiras, fazendo as linhas de suporte das amoras e framboesas. Eu, Mike, já dei uma antecipada aqui, nem gravamos nada, colocando os tirantes aqui dessas três linhas aqui, que são os excedentes das mudas que foi feito pra cá, né? São só 3, mas nós temos 6 ali, né? Colocamos as 3 aqui, tem mais 3 lá, e vamos começar a passar a segunda linha nessas daqui. Né, Maico? Expectativa para hoje, uma sexta-feira, fim de tarde, com a chuva ameaçando aí. Cara, acho que a expectativa para hoje é que a gente consiga pelo menos passar 2, né? Antes da chuva. Pessoal, quem trabalha com produção, né? Quem trabalha na roça, está sempre preocupado com o céu. Então a chuva, este nome chuva vai ser muito constante aqui. Pelo menos enquanto ela ficar sendo o nosso karma, né? Vai, com certeza vai aparecer muito por aí ainda, né? Pois é. Ultimamente só quem tem acompanhado os vídeos aí tem visto que a gente só faz vídeo na chuva, né? É só chuva. Bom, pessoal, a gente deu uma adiantada, como eu falei para vocês, porque a gente está começando a pular algumas das etapas e nem mostrar nada para a gente também ter foco no trabalho. A gente perde muito tempo elaborando o vídeo, né? O cronograma do vídeo aqui, a história e tudo mais. Então já estamos antecipando algumas coisas, depois eu vou mostrar para vocês como é que tá na estufa lá dentro, né? Montamos 98% das bancadas, falta só um berçário para montar. Né? Tá massa pra caramba, conseguimos fechar o espaço praticamente todo da estufa. Já mostramos para vocês. Estamos felizes com essa parte também. Então praticamente tá quase tudo pronto. Colocar os motores, esperar o nosso quadro chegar. Teve um inscrito que se disponibilizou a montar o nosso quadro de energia. E ficou top, das galáxias. O cara manja muito. Muito legal. Na real teve mais algumas pessoas assim comentar que queriam fazer e tal, mas como tinha bastante. Como ele era bem próximo aqui, bem pertinho da gente aqui, então ficou mais prático. Legal demais. Isso aí é muito bacana, esse retorno, assim, sabe? Se você querer ajudar com o nosso negócio aqui, né? Legal demais. Vai ser massa. Quando a gente estiver aqui, nós vamos mostrar para vocês aí a instalação do quadro, que tem alguma coisa de automação dentro já, né? Isso, você já colocou, né? Bem legal. Botamos um on-off lá para fazer algumas interações ali automáticas e tal. Isso é top pra caramba. Mas chega de falar porque o céu está azul. E vem o quê? Não vou falar. Vou escrever aí pra vocês. Agora tem que segurar, né, Max? Senão vai arrebentar tudo. Não pode te afrouxar, cara. Deixa... Senão ele amassa.
Quer tentar esticar não, Maico? Enroscar igual a gente fez? Precisa, tá super mega apertado. Aí vem vindo assim, vai dar uma volta. Deixa eu ver. Fica igual ao outro, pô. Vamos lá, vamos fazer nós dois. Fazer aquele baraço tudo ali, tá? Deu certo! E depois vai aparecer quem? Se não chover, o alicate é o seu. Malta, mas acho que tu precisa falar lá perto pra pessoa ouvir, cara. Depois é o alicate alceador que a gente comentou no outro vídeo. Microfone no Michael! Deu certo! Deu certo. Eita. Pô, vocês viram que a gente conseguiu fazer sem usar aquela fermentinha Bushcraft lá que o Michael fez, né? Isso aqui, ó. Economizamos tempo. Em dois fica mais fácil puxar. Em dois é. Uhum. E agora com os tirantes a gente consegue puxar bem. Porque como tava, a gente puxa até deitar o poste lá. Olha o penúltimo como tá torto lá. Tá cansado de ficar caindo. Vamos pra próxima. Vai. Vai, Michael. Vai, Michael. Vai, Michael. Adorei tua medida, Michael. Top. Tudo é meio assim, aqui. Não precisa de métricas. Deixa eu só arrumar a câmera. Deu? Vai. Sucesso. Pode ter barulhinho, viu? Chuiu, chuiu. Que música é essa? Duvido que vocês lembram aqui, ó. Olha lá. Não. Eu não sei, eu sou um cara que gosto muito de música.
Muito mesmo, assim, ó. Vários tipos de música. Eu tenho uma coisa que isso já é comprovado, existe um nome. Que eu escuto um barulhinho e a música vem na cabeça. E agora eu acabei de vir uma música na cabeça. Vamos ver quem é bom aí. E coloca nos comentários que música vem na tua cabeça quando eu escuto isso aqui, ó. Já ouviu isso, Maico? O que deu, velho? Desse não chega, cara. Cara, tô com medo. Tranquilo. Fica tranquilo que você acertar uma vez só. Cara. Você se matar, mano. Crossfit. Engraçado quando a gente vai evoluindo as técnicas para melhorar, né? Os outros ali se arrebentamos todos. Batendo assim. Isso. Aqui vai com muito mais peso, botando muito mais rápido pra dentro. Mas não é fácil de pegar. Tá aqui a ferramenta misteriosa. O alicate alciador. Maico, dê as honras e explique essa belíssima ferramenta facilitadora. Vamos lá então. Isso aqui serve para te prender planta, guiar a planta. Para quem planta uva principalmente, isso aqui é bastante utilizado. Ele serve para prender os ramos, os galhos na guia, né? E ele funciona da seguinte forma. Aqui dentro, ó, tem um rolinho de fita. Uma fita específica, né? Fita plástica. É plástico, né? Isso, é uma fita plástica. Ela dura bastante, tem tratamento UV, né? Pra ela durar bastante tempo aí na... Olha só. Ela vem pra cá e aqui... Ela sai, vem pra cá, né? E aqui é como se fosse um grampeador. Ela vai um grampo aqui dentro e vem até aqui. É que vai um pentezinho, dá pra ver ali, um pentezinho de grampo, igual de grampeador mesmo de escritório. De grampeador mesmo. E funciona... Aí como que ela funciona? Assim, ó. Depois eu mostro como é que funciona o clique, né? O primeiro clique, ó. Prendeu. Isso aí. Aí dá mais um clique. Aí funciona assim, tu dá o primeiro clique, ela prende a fita. E depois faz o mesmo processo. No segundo, mesmo processo. Tu empurra e corta onde E aí quer prender, por exemplo, aqui é um ramo aqui da planta, a gente vai mostrar pra você na prática mais, olha só. Quer prender em algum lugar, na guia, como o Maico falou. Isso aí, ó, na guia, ó. Tu foi lá E tá preso. Top, né? É legal esses facilitadores, né? Isso aí é massa. Antes de continuar aqui, já fazendo o serviço de prender as nossas framboesas, vou mostrar o serviço, né, Mike? Ficou topzera, hein? Tá padrão, tá com cara de agora de cultivo mesmo, hein? Tá tomando jeito.
Antes ficava só uns postes, depois vou fazer o quê? Um galpão, alguma coisa? Massa, né? Ó, os tirantes deram muito certo, tá? A gente não precisou ficar socando aqui os postes e tudo mais, né? A gente só fez uma força para um lado e uma força contra com as guias, né? Que estão bem esticadas. Esse formato que a gente fez também de esticar na mão sem precisar disso aqui, tá? Ajudou pra caramba, pessoal. Tem esticadores, tem todas as ferramentas, tá? Mas a gente tá poupando no que pode, tá? Então, deu certo. O importante deu certo. Eu fico feliz quando a gente usa algo mais manual e mostra pra vocês, para que nem tudo precisar comprar. Por exemplo, esse alicate alceador é um troço que, tu imagina, a gente tem muitos galhos para aprender daqui para frente. Porque vai continuar crescendo, a gente vai continuar subindo as linhas, né, para manter o pé de amora e framboesa, né, onde a gente quer, que é para cima. Ele tem que crescer vertical, tá? E os que vão para lateral a gente vai podando para a gente deixar o corredor sempre livre para trabalhar. Né? Até porque se deixar solto, né, Mike? Isso aqui vira... Ah não, se tu deixar solto... Ninguém entra aqui dentro. Não passa mais nada. Ninguém, nem passarinho passa. Vira um baraço, sério. É. Isso aqui toma conta, assim, ó. Enfim, quem já viu pé de amora selvagem, silvestre, é loucura. Tu não consegue entrar no meio, tá? Mas enfim, Maico, vamos amarrar? Vamos lá. Bora lá então. Vou mostrar aqui como é que aconteceu. Olha só, já foi feito aqui, né, no outro momento. A gente acabou não filmando, tá? Agora a gente vai prender na segunda linha, tá? Porque tem pés que já estão bem grandinhos, né? E Maico, vale a pena mostrar aqui que tem algumas que estão folgadinhas já, né? Aí, ó. Estão começando o processo, né? Me explica uma coisa, Maico. Isso aqui é fora do tempo ou é um processo normal? Cara, na realidade isso daí ela tá um pouco fora do tempo dela, né? Ela se adiantou por essa variação climática que a gente está tendo. Ela entendeu que era o processo que ela tinha que fazer. Ela tinha que florir, porque a gente está tendo chuva e abre o solão, né? Tanto que o melhor exemplo de crescimento é o mato, né? Ela entendeu a mesma coisa. O processo dela é florescer e frutificar. Ela entendeu que estava na hora, então tá florescendo. Tem alguns pés aí florescendo. Pô, tem mais um aqui, ó, tô vendo? Isso. Ó. Olha isso. Que legal, ó. Porque a época de frutificação e floração dela é agora. Mas bacana. como ela é muito pequena ainda, ela não deveria estar nesse processo. Massa. Devido à variação climática, ela está se acelerando. Aquela aulinha básica com o Michael Bortolucci. Isso aí. Pô, fico muito feliz que tá dando certo. Pessoal, já repararam falar em mato, como o Michael falou? Já perceberam que passou uma semana e como é que tá o resultado disso aqui? Tá cheio de mato novo. Tá lindo. Mas enfim, eu percebi que naquele episódio de trabalho que a gente fez, tá falando com o Michael, né? Aqui nos bastidores da nossa vida real, que um dia bem pegado a gente faz a metade do sítio. E sendo que aqui nos trava muito tempo, porque a gente tem que ficar cuidando para não cortar as plantas fora. Porque de resto é só vai vem, vai decepando tudo. É isso aí. Então Não tem nada produzindo além, é fácil de manter. Rapidinho a gente dá um trato aí. Então é isso aí, Mike, vamos prender? Mostrar pra galera como é que faz isso aí? Pessoal, isso aqui não é porque a gente está produzindo, enfim, em nível comercial. Isso aqui você que tem qualquer planta na sua casa, um arbusto, qualquer coisa, isso aqui é uma maravilha para você trabalhar, facilita muito. Cara, não é um custo tão alto pelo benefício que ele traz. Não é tão caro, não é tão inacessível não. Qual é a média de preço? Lembra disso? Eu acho que em torno de uns R$120. Aí, ó, meu Deus do céu. É o dia de uma pizza. É isso aí. E mostra aí, facilita muito. Mostra aí, Mike. Estamos com pouco cartão, Michael. Olha aí. Vamos lá. Olha que legal, galera. Olha do lado da planta. Olha, tá tomando aquele cuidado para não quebrar o galho, né? Porque ela tá numa fase muito sensível ainda. Olha aí. A gente botou ela no rumo que a gente quer, que é pra cima, tá? Quando ela tá com peso e ela cai pro lado, ó, aqui ó, por exemplo, aqui como tá sem guia, ó, o caule já vai acostumando com o peso e ele começa a se habituar a crescer pra lá. Ó, aí que a gente faz, encosta aqui, vai com todo cuidado. Pronto, ó aí. Olha que lindo. Então reparem agora nessa imagem aqui, que muitos estão caídos. Quando a gente finalizar aqui, vão estar todas pra cima. Aqui não vai passar? Não precisa. O mais correto de se fazer é sempre do lado da guia, colocar a fita aqui e aí abraçar a planta.
Porque depende da planta se é sensível. Se não for muito sensível não tem problema. Mas essa daqui, por exemplo, que é sensível, coloca desse lado e vai empurrar a fita sempre na guia. Para a guia ficar escorado na guia, não a planta. Isso aí. Ó, por exemplo, aqui ó, esse como é que falou, se eu botar pro lado de lá, ele vai apoiar. Aqui a guia que vai apoiar. Ó. Por exemplo, aqui, deixa eu passar lá para lá. A gente vem daqui, ó. E prende ela ali. Legal. Aqui já dá também. Esse já é uma brotação, tá vendo? É, né? Vai botar também? Mesmo assim? Sim, esse aqui é o que vai produzir. Que maravilha. Claro que aqui a gente demora um pouco porque é uma planta sensível, né? E você está reparando que ela é bem frouxinha porque esse caule vai engrossar. E ele pode engrossar a ponto de arrebentar? Pode. Entendeu? Porque a gente pode depois passar uma outra fita, ela vai abrir mais ainda. Então, aqui a gente tem um exemplo de como vai funcionar a produção. Claro que futuramente a gente vai ter mais informação sobre isso, né? Por exemplo, a muda que a gente plantou é essa daqui, a que a gente plantou, né? Essa primeira haste aqui. Ela já está em processo aqui da floração, né? Como a gente explicou antes aí no vídeo. Ela vai produzir, vai dar essa primeira floração, vai fazer uns pequenos frutos. Ela, depois que ela produziu desses frutos, a gente vem e corta ela. Ela vai ser descartada, ou feito mudas, no descarte. A próxima a produzir é essa daqui, que é uma brotação dela já, a derivação. Vai ser a próxima a produzir. Quando essa aqui produzir, a gente já tem uma terceira aqui embaixo, ó. Tá vendo? Quando essa aqui produzir e for para a poda, a próxima é aquela. E assim ela vai se renovando sempre. Vai sempre mantendo esse ciclo de 3 hastes, né? Sempre a primeira produzindo, a segunda de médio porte e a terceira vindo atrás. Tu elimina uma, a outra começa a produzir, tu elimina aquela, a outra já vai estar produzindo. Voltamos! 1 hora se passou para a gente retomar essa gravação com vocês e mostrar o resultado. Ficou bonito, hein, Maico? Ficou, todas em pezinho. Olha isso, galera. Massa, né? Agora a gente consegue ver bem o tamanho de cada uma, porque elas estão na posição que tem que ficar. E é isso aí. Deu pra ver que é molezinha trabalhar com equipamento, né, Maico? É, bem tranquilo, facilita muito, né? Imagina tu amarrar isso aí um por um, cordar um pedacinho de corda. Ou que fosse na cinta, né? Nossa. Às vezes tu aperta demais. Essa fita já é para isso, né? Então... Isso, e é fácil de tirar, né? Só pegar e sacar e já era. Isso aí. É isso aí. A gente vai ter que fazer o mesmo lá nas amoras, né? Então a gente vai acabar até separamos aqui as madeiras para levar para lá, que elas estavam aqui.
Vai fazer o mesmo lá nas Amoras. Provavelmente a gente não vai acabar nem mostrando para vocês, né? Em uma outra gravação de um outro momento, a gente acaba mostrando o resultado. Mas enfim, vou mostrar pra vocês. Nem vou lá nas Amoras lá. Vou mostrar pra vocês como é que ficou as bancadas aqui, né? Acho que vale mostrar, né, Mike? Vale sim. Olha aí. Adiantamento. Metemos um plantão aqui essa semana. Olha o resultado. A bancada, a última bancada de cultivo das alfaces já maiores está pronta. Tá? Já estamos com o cano para passar de saída, não passamos ainda. E aqui os injetores também. Ó, falta furar o negócio aqui, né? Esse vídeo no processo no outro vídeo. Quem não viu, né? Já temos um vídeo montando todo esse lado. Então, está atrasado com os vídeos do sítio e qualquer outro vídeo do canal Anderson Machado, volta aí e assiste. É final de semana, dá tempo, vai lá. Ó, tudo colocadinho, tudo bonitinho. Já também colocamos a vedação no bocal de saída delas, tá? Esse lado, como já falamos, ele não tem, a gente deixa, né? Para poder fazer a manutenção de lavagem. Essas aqui ficaram estão bem firmes, né? Bem firme, bem encaixado. Aqui, ó. A gente não passou. Rapaz, eu tô falhando. A cola. Não passamos cola porque nesse lado aqui fica pra gente tirar pra lavar. Pra Isso, entenda o seguinte: toda vez que a gente colhe, pra fazer a colheita, tá? Antes de botar as novas mudas, é feita uma lavagem, né? De todo o recipiente aqui, né? Todo esse perfil. E aí assim coloca a muda e volta pra cá. Vamos responder uma pergunta que a gente tinha tirado a pergunta, tá? Para responder no vídeo da quinta-feira. Quem não viu, assista o vídeo, tá? A gente fez respondendo perguntas das pessoas, feito uma caixinha no Instagram, tá? Aliás, siga eu e o Mike no Instagram. A gente conta com vocês para fazer aquele Instagram dar uma subida e uma engajada legal. A gente respondeu as perguntas de uma caixinha de perguntas feita lá, tá? E uma dúvida das pessoas que a gente acabou não colocando e acabamos esquecendo, porque as nossas respostas ficam muito longas, é que alguns seguidores aqui que acompanham ficaram preocupados que não tem espaço pra gente manusear em volta. Pessoal, vamos lá. Hidroponia, tá? Em estufa, você ocupa o máximo de espaço possível. Esse sistema já é feito para você ter apenas um lugar de circulação, que é o corredor. E como que é feito? Maico, me explica aí. Imagine, tá, pessoal? Na sua cabeça, imagine que todos esses buracos estão ocupados por lindíssimas alfaces muito bonitas. O Maico vai colher uma, porque tá na hora de, né? Então, como é que ele vai fazer? Vamos lá, pra quem perguntou aqui como é que a gente chegava lá do outro lado, né? Como é que a gente colhia a alface lá do outro lado? Esse sistema aqui chama perfil móvel, tá? Chama sistema de perfil móvel. Por que perfil móvel? Porque quando tá todos os pés aqui, vamos supor que esteja tudo produzindo aqui, tu faz isso aqui, ó. Tu tira ele desse encaixe, tu tira o injetorzinho daqui, né? Do outro lado da planta. Eu vou fazer aqui, ó. Tu tira esse injetor aqui, a gente vai desliga ter o sistema. ou a gente vai ter uma tampinha, um negocinho que tu vai colocar aqui. Tu tira ele daqui, ó, desse suporte, e faz isso aqui, ó. Traz ele pra cá. Aí tu pode colocar, a gente provavelmente vai fazer algum suporte, né, ainda. Coloca ele no suporte, faz toda a colheita, leva para lavar, coloca de volta, vem até aqui, colocou as mudinhas aqui dentro, coloca ele lá no lugar de novo, encaixa ele lá, encaixa ele aqui e coloca o injetor. E isso é feito com cada perfil. Repare uma coisa bem interessante, pessoal. Olha aí. Estão reparando que é um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, tá? Porque o buquê da alface, eles entram no meio de cada um, ó. O espaçamento, o negócio é tudo pensado. Então esse sistema é desta forma, por isso chama o sistema de perfil móvel, tá? Porque você retira para manusear, tanto para colocar as mudas quanto para tirar o alface, fazer a colheita do alface, tá? E como o Mike falou, provavelmente vai fazer ou um suporte ou um carrinho, que a gente pode colocar vários e fazer o manuseio, botar nos saquinhos e limpar e tudo mais em outro lugar. Tá? Então é mais uma explicaçãozinha para vocês extra aí, né? Aos poucos a gente vai soltando as pílulas
E quando a gente tiver tudo já produzindo, isso aqui lindo, um tapete verde, a gente faz um vídeo dedicado de funcionamento, de abastecimento, né, Mike? Eu acho que o pessoal surge essa dúvida porque o mais comum é eles verem aquela hidroponia nos canos longos, né? Aquela coisa. Então, como é que chama aquela, Mike? aquela NFT, Aí. chama sistema NFT, né? Que é aqueles canos longos, ou mesmo esse perfil, só que 4 metros, 6 metros de perfil. Aquele é um sistema fixo mesmo, mas tu tem que ter como transitar ao redor dele, né? Mas esse aqui é diferente, esse é um perfil móvel, é justamente isso aí que a gente estava mostrando agora. E pessoal, sobre o sistema da água que não tinha funcionado, a gente mudou a flauta, tá? Que é o cano 30, tiramos de 25, botamos 32, tá? E ele veio, ele não foi até o fim. A gente botou a água, também botamos uma bomba de 1 CV, e ele veio até o penúltima bancada, tá? Até aqui. Né, que é onde ele conseguia ainda trabalhar com alguma eficiência. Esse lado vai funcionar junto com o berçário. Repare que o berçário, o buraco é menor e a calha é mais estreita do que os outros perfis. Porque aqui a gente vai ter um certo tamanho, depois que ele sai da germinação, depois eles passam para cá, tá? É colocado as mudinhas tudo no local. Então depois que a gente faz aquele movimento todo que o Mike fez, a calha é lavada, vem para cá, pegamos daqui, colocamos no lugar e botamos de volta. E esse é o processo. É bem legal, é simples, tá? Não é o bicho de cabeça, vocês vão entender. Então essas duas bancadas, mais o outro que vai ficar aqui por cima da caixa, tá? Vão ser abastecidos por esta caixa aqui, tá? Porque no berçário é uma solução diferente. Uma solução diferente, isso aí. É uma solução um pouquinho mais fraca, né? Ela não precisa ser a solução final. E aí a questão daqui, como é que vai funcionar? Alguém vai perguntar, tá, mas colocaram esse perfil aqui junto com aquele? Claro, o que vai acontecer? Esse aqui vai servir como um apoio pro restante daqueles. Vai servir justamente como se fosse um berçário, só que o que acontece? A gente tira de lá ela um pouquinho maior, já vem jogando para cá, a gente só pega essa calha e substitui por aquelas. Faz esse ciclo, entendeu? Ela já vai entrar numa solução mais forte, vai ficar aqui na mesma solução do berçário e vai para a solução definitiva, né? Isso aí. Gostaram? Mais explicações. A gente vai soltando aos poucos, porque se for para dar uma, vai ter que fazer uma aula, né? Tipo, não que é uma aula dos professores, uma aula tipo assim, como se fosse uma aula, explicar tudo, né? Poxa, ficaria um vídeo longo e não mostraria também as coisas funcionando como sendo montadas, né? Então, enfim, uma coisa de cada vez. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi mais tranquilinho, tá? Foi a sobra do serviço que precisava ser feito ali fora. E demos esse extra aqui, né? De um serviço que seria repetitivo para vocês verem a evolução. Tá montado. Falta só mais uma bancada aqui e tá resolvido. Né, Maico? Botar pra e é isso aí, né? Bom, vamos para casa, editar esse vídeo para vocês, tá? Não esqueçam de olhar os links dos apoiadores deste canal aqui embaixo. Todas as marcas estão com seus sites e os cupons de desconto para você ganhar uma vantagem nas suas compras. Mais algum recado, Maico? Eu acho que o recado tá dado. É isso aí. Um vídeo mais tranquilinho, como tu falou. O que tinha que ser feito. E agora é pro próximo, né? É isso aí, pessoal. Resumo, estamos felizes com a evolução. Estamos felizes, estamos caminhando para os finalmente. A gente achou que a fruta ia ser por último, mas estão vindo até em primeiro lugar. Porque ali não dá para esperar, as coisas estão acontecendo, estão crescendo. E precisa de todo aquele suporte que vocês estão vendo nesses últimos 2 episódios, né? Aqui é uma coisa que tem que estar 100% funcional, né? Porque depois que as sementes vão para a germinação, elas precisam de uma casa depois daquilo. E aí tem que ser aqui dentro. E tem que estar funcionando. Tá bom? Espero uma vez que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, que tenham curtido. E, Michael, mais uma vez. Mais uma vez. Thank you. Até mais. Tchau, tchau.